Estamos começando em nossa aula sobre glossário da NR35, de trabalho em altura. Então vamos ver lá agora no slide 2, o que o glossário aí nos apresenta. Então o primeiro lá, absorvedor de energia. Então elemento com função de limitar a força de impacto transmitida ao trabalhador pela dissipação da energia cinética. E acreditação é uma ferramenta estabelecida em escala internacional para gerar confiança na atuação das organizações que executam atividades de avaliação da conformidade. A acreditação é um reconhecimento formal por um organismo de acreditação de que um organismo de avaliação da conformidade, então lá, laboratório, organismo de certificação ou organismo de inspeção, atende a requisitos previamente definidos e demonstra ser competente para realizar suas atividades com confiança. Então aí temos a fonte lá do Inmetro, onde foi retirado aí esse texto. Aí no próximo slide, análise de risco. Então o que é? É uma avaliação dos riscos potenciais, suas causas, consequências e medidas de controle. Ancoragem estrutural, elemento fixado de forma permanente na estrutura, no qual um dispositivo de ancoragem ou um EPI pode ser conectado. Atividades rotineiras. Então, são atividades habituais, independente da frequência, que fazem parte do processo de trabalho da empresa. Autorresgate. Capacidade do profissional de acesso por corda, adquirida através do treinamento para sair de situações de emergência ou adversas por conta própria sem intervenções externas. Então aí essa definição foi extraída lá da NBR 15595. Avaliação de conformidade. Então, é a demonstração de que os requisitos especificados em norma técnica relativos a um produto, processo, sistema, pessoas são atendidos. A avaliação de conformidade é o processo para demonstrar que produtos, pessoas ou sistemas cumprem com os requisitos de uma norma. A certificação é uma forma de avaliação de conformidade em que um organismo independente, uma terceira parte, acreditado pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, provê um certificado por escrito que atesta esta conformidade. O Inmetro é responsável pela acreditação dos organismos de certificação e dos laboratórios de ensaio, que avaliam o atendimento às normas relevantes. O processo de avaliação da conformidade segue a família de normas ISO IEC 17000. Certificação. Atestação por organismo de avaliação de conformidade relativa a produtos, processos, sistemas ou pessoas de que o atendimento aos requisitos especificados em norma técnica foi demonstrado. Certificado, que foi submetido à certificação. Equipamento certificado ou trabalhador certificado é aquele que foi submetido à certificação em conformidade com normas técnicas nacionais vigentes de certificação de produtos ou de pessoas, respectivamente. Cinturão de segurança tipo paraquedista. Equipamento de proteção individual utilizado para trabalhos em altura onde haja risco de queda, constituído de sustentação na parte inferior do peitoral, acima dos ombros e envolta nas coxas. Condições impeditivas. Então, são situações que impedem a realização ou continuidade do serviço que possam colocar em risco a saúde ou a integridade física do trabalhador. Dispositivo de ancoragem. É dispositivo removível da estrutura, projetado para a utilização como parte de um sistema pessoal de proteção contra queda, cujos elementos incorporam um ou mais pontos de ancoragem fixos ou móveis. Distância de frenagem. É a distância percorrida durante a atuação do sistema de absorção de energia, normalmente compreendida entre o início da frenagem e o término da queda.
Distância de queda livre. É a distância compreendida entre o início da queda e o início da retenção. A distância vertical compreendida entre a posição do centro de gravidade do trabalhador no início da queda e a posição do centro de gravidade do trabalhador no início da retenção da queda. Não inclui a distância de frenagem. E temos a figura 49 que apresenta essa situação. Se a posição inicial do trabalhador for em pé, a distância de queda livre coincide com a distância vertical compreendida entre a posição do elemento de engate no início da queda e a posição do elemento de engate no início da retenção da queda. Então, temos a figura 49, distância de queda livre, ele é representada pelo H com o trabalhador em pé, agachado ou deitado. Então, temos aí essas três ilustrações. Elemento de engate. É elemento de um cinturão de segurança para a conexão de um elemento de ligação. Elemento de engate para a retenção de quedas. É elemento de engate projetado para suportar força de impacto de retenção de quedas, localizado na região dorsal ou peitoral. Elemento de fixação. Elemento destinado a fixar componentes do sistema de ancoragem entre si. Elemento de ligação. Então, é o elemento com a função de conectar o cinturão de segurança ao sistema de ancoragem, podendo incorporar um absorvedor de energia, também chamado de componente de união. Aí nós temos, então, equipamentos auxiliares. Equipamentos utilizados nos trabalhos de acesso por corda que completam o cinturão tipo paraquedista, talabarte, trava-quedas e corda, tais como conectores, bloqueadores, anéis e cintas têxteis, polias, descensores, ascensores e etc. Estrutura. Então, a estrutura artificial ou natural utilizada para integrar o sistema de ancoragem, com capacidade de resistir aos esforços desse sistema. E por fim, ali temos extensor. É um componente ou elemento de conexão de um trava-quedas deslizante guiado. Então, aí no próximo slide nós temos fator de queda livre, que é a razão entre a distância que o trabalhador percorreria na queda e o comprimento do equipamento que irá detê-lo. Então, em figura 50, temos a ilustração de distância de queda livre e de cálculo do fator de queda no caso do talabarte em ponto de ancoragem fixo.